A gente vinha aqui falar de arbitragem, né, num jogo muito difícil, que é jogar aqui contra o Mirassol, mas o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro vem sendo prejudicado frequentemente, fomos prejudicados na última rodada, muito prejudicados, e hoje novamente. Então a gente está aqui para dar uma satisfação ao torcedor que o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro fez o protesto contra o jogo contra o Santos, vai fazer hoje novamente, e se tiver que fazer no próximo jogo, vai fazer. Porque o Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. Nós estamos sendo cobrados pelo nosso torcedor, nós estamos fazendo um campeonato limpo, justo. É difícil a gente ter que falar disso aqui de arbitragem num jogo tão difícil, mas é o que a gente espera, uma mudança. É uma mudança de postura. O Cruzeiro não quer ser beneficiado em nenhum momento. Em nenhum momento a gente quer sempre uma arbitragem justa, justa para todos os clubes. Então a gente está sendo muito prejudicado e a gente não vai se calar e a gente vai se pronunciar. E se tiver que vir aqui toda a rodada falar de arbitragem, o Cruzeiro vai se posicionar e não vai mais aceitar esse tipo de posicionamento junto à comissão de arbitragem. Fomos à CBF na semana passada, fizemos a reclamação formal e se precisar na semana que vem nós vamos novamente, porque o Cruzeiro não vai se calar diante de tanta lances, de tantas jogadas durante vários jogos do Cruzeiro, não só essas duas rodadas. Fomos prejudicados contra o CRB, fomos prejudicados no primeiro turno contra o Inter. Então o Cruzeiro está aqui de forma veemente para fazer um protesto aqui para o nosso torcedor, e amanhã vão protocolar mais uma reclamação contra a CBF e o Cruzeiro não vai escalar sobre mais um erro de arbitragem. E aí só um grifo meu para o Pedro Júnior: se ele quiser mostrar indignação, ele precisa mostrar na postura corporal dele um pouco mais de indignação, porque eu não senti indignação nenhuma no jeito como ele se posicionou. Nossa, se meu pai me xingasse assim de novo, ia ser tão bom. Oi? Se meu pai me xingasse assim quando eu era criança, ia ser tão bom. Muito tranquilo. Pois é, eu tô com esse incômodo. Eu acho que o Cruzeiro é um time bonzinho demais, dentro de campo e nos bastidores. A gente já falou em várias oportunidades sobre a forma como, por exemplo, o Palmeiras age, e o Palmeiras é sistematicamente beneficiado pela arbitragem. E eu discordo totalmente do Pedro Júnior, tá? Esse negócio de eu não quero ser beneficiado, eu quero ser beneficiado. Eu tô cansado de ser roubado. Eu tô cansado de ver o Cruzeiro perder jogo, título por arbitragem. Eu quero é que se dane. Desculpa, falem vocês que têm mais razão do que eu. Não, o problema é que vai protestar, aí chega com um kit de camisa para cada um da CBF, tira uma foto, tudo bonito. Não, cara, tem que chegar e bater na mesa. Não vou bater nessa aqui que é de vidro, mas tem que chegar e bater na mesa, não pode. Acho que o problema recorrente, eu acho que tem as questões que a gente pode avaliar como certas na fala dele. Acho que o Cruzeiro sim tem que mostrar esse compromisso com a instituição e defender os seus interesses, isso é o básico. Acho que ficar também falando que vamos fazer hoje, se precisar amanhã, não sei o quê, em partes isso é bom, porque acaba fortalecendo também a credibilidade, mas dando também uma resposta ao torcedor. Mas a gente sabe também que isso vai virar números, né? Infelizmente. Eu acho que a grande questão do Cruzeiro, e aí do posicionamento do Pedro Júnior, quem tem autonomia, é questionar, reivindicar antes dos jogos também. É mais um jogo em que o Cruzeiro aceita uma arbitragem do Rio de Janeiro, um VAR do Rio de Janeiro, assistentes do Rio de Janeiro. Então, assim, se para a gente fica muito claro que algumas coisas podem ser evitadas, questiona antes, não vão esperar acontecer para questionar, não. Então, assim, acho que isso me incomoda também, sabe? Não é só a questão da postura, a maneira dele se expressar, que eu concordo com o Caramujo, acho que falta um pouco dessa insatisfação, mas de ser um pouco mais firme nas suas colocações, mas isso não vem ao caso. Eu acho que o Cruzeiro precisa se posicionar antes também, evitar certas situações. Se a CBF não evita, e ela deixa claro que ela não está evitando, não quer credibilidade para a competição, o Cruzeiro precisa tomar essa postura, então. Nós não vamos aceitar, porque nós já vimos em outros momentos outros dirigentes tendo a força suficiente para não deixar com que isso aconteça. O Pedro Júnior é, sim, inexperiente nesse sentido. O primeiro ali ano dele com
com essa função, nesse cargo, mas nós sabemos também que isso não pode ser algo natural. O Cruzeiro só reclamar depois do acontecido. Acho que a gente precisa ter uma postura que antecede aos fatos também. Precisa elevar o tom, né? Quando a gente vê o Cruzeiro sendo prejudicado logo após a partida contra o Santos, acho que dá para a gente desconfiar de que tom, de que postura o Cruzeiro teve diante da CBF. Isso conta muito, né? Não é simplesmente você reclamar, o Cruzeiro realmente tem que fazer isso, mas quando se trata de CBF, quando se trata de determinadas questões mais delicadas no futebol brasileiro, tem que ter mais pulso. E aí o Pedro Júnior, até pela inexperiência citada pela Amanda, acaba causando uma impressão de que não consegue fazer isso com firmeza. Não gostei muito. Claro que a fala foi protocolar, mas nada além disso. Então, no geral, não gostei muito, principalmente da suposta indignação que ele mostrou. E espero que, em paralelo a essa reclamação mais forte, mais firme junto à CBF, o Pedro Júnior, como um grande responsável pelo departamento de futebol do Cruzeiro, também possa buscar resolver lacunas no elenco o quanto antes, porque se o Cruzeiro está sendo tão cobrado pelo torcedor, como ele disse, passa também por um trabalho até então ineficaz no mercado. Ô, Caramujo, agora, foi legal essa fala aí do Pedro, ou do Caio, da Amanda, falando a questão de inexperiência. O Pedro, ele tá pegando o caminho, gente, do futebol. Vamos supor qualquer um de nós aqui, do nada, nossa vida, a gente começa a estar na frente de um time do tamanho do Cruzeiro. É um aprendizado que vai demorar. Só que enquanto o Pedro não cria essa casca, quem que é o cara do Cruzeiro que tem o caminho do futebol para ir cobrar de uma CBF? Quem que é o cara do Cruzeiro que tem o respeito no mercado do futebol? Pelaipe. Tá na hora de aparecer mais. Ele tem que assumir essa função. Ele ser o diretor de futebol do Cruzeiro, então. O diretor de futebol é o cara que ele tem a relação junto à CBF, é o cara que fala a língua dos jogadores. Esse cara ainda não é o Pedro, ele vai ser. Ele será esse cara. Hoje ele não é. Se o Pelaipe não faz isso, o Cruzeiro tem que buscar no mercado um cara para ser esse cara. O Pedro tá pegando o caminho do futebol ainda. Teve um exemplo, eu acho que nós comentávamos na live, teve um jogo do Campeonato Brasileiro esse ano, o Cruzeiro foi extremamente prejudicado, e se eu não me engano, o mesmo árbitro, ele apitou o jogo do feminino ou da base? Foi o Rodolfo Toschi Marques que não deu aquele cartão vermelho para o Lianco, que pisou no braço do Dudu. Isso. E aí, logo depois, ele apitou o jogo da Supercopa Corinthians e Cruzeiro e prejudicou o Cruzeiro também. Isso é erro de bastidores do clube ou não é? O cara prejudicou o time no Clássico e deixou ele apitar uma decisão do campeonato feminino. O bastidores do clube tá morto. Igual o Marcelo de Lima Henrique prejudicou o Cruzeiro contra o Internacional, mas aí, na hora que o Central da Toca colocou na publicação, que publicou que Marcelo de Lima Henrique estaria no VAR no jogo do Cruzeiro, aí a torcida fez pressão e ele caiu do jogo. Por isso que o Cruzeiro pediu. Porque esse pedido tinha que acontecer antes do torcedor saber, cara. Então, o bastidor do Cruzeiro tem que agir também, viu?